Dia, boa tarde, boa noite, meu querido, minha querida, tudo bem com você? Aqui quem fala é o Yugi e este é mais um Explicando. Hoje vai ser um tema bem interessante que foge bastante do que eu falo aqui, que normalmente é ciência, política, filosofia, até tem um pouco a ver com filosofia, mas que são os temas que eu geralmente abordo aqui. Esse vai ser bem diferente. A gente vai falar sobre se há alguma objetividade na arte, ou sobre a subjetividade da arte. Para começar, a própria palavra arte é uma coisa bem difícil de definir. É impossível você vir com uma definição de arte que seja específica, objetiva, que não seja vaga e que consiga abranger todos os tipos de arte. Você sempre vai ter que ter várias definições, para cada definição sempre vão haver exceções. A própria definição da Wikipédia de arte, que é manifestações humanas, que são estéticas e comunicativas, tem essas exceções. Por exemplo, se eu colocar minha mão na tinta e colocar contra a parede por uma marca, aquilo não necessariamente é arte, aquilo vai depender se é arte ou não do significado que eu ou que outras pessoas vão dar para ela. Então a arte depende mais do significado que as pessoas dão para ela do que de fato do que ela é ou do que ela não é. Então isso quer dizer que é subjetivo, porque a arte depende dos gostos, a arte depende das emoções, a arte depende das impressões do espectador. É subjetivo, mas também há alguma subjetividade na arte. Tanto que existem cursos de arte, existem faculdades, existem formações, profissionalizações de arte, existem artistas que dominam conhecimentos teóricos, existem obras que você pode ler, que são obras teóricas da música, da arte clássica, das pinturas, da literatura, em que você vê características que são comuns às obras de arte. Existem críticos da arte, né? E não necessariamente os críticos da arte falam bobagem, não falam qualquer coisa. Porque existem critérios que você pode usar para avaliar a arte. Eu vou aqui usar exemplos das artes que eu estou mais acostumado, que são as artes que eu costumo trabalhar, ou que eu faço alguma coisa nessas áreas, que são literatura, música e filme. Assim, quando você fala, por exemplo, de critérios da música, você pode observar várias características da música. Por exemplo, o ritmo, você pode observar o tipo de intervalo entre as notas, assim. Ah, esse intervalo melódico é dissonante ou ele é agradável? Esse tipo de sobreposição de instrumentos. Você pode observar, tipo, a linha do baixo, será que ela combina com a bateria? Será que ela combina com a linha de teclado que está por cima? Essa guitarra no fundo, será que ela não está dissoando com o som do piano? Esse é um exemplo. No exemplo do filme, você pode ver o enquadramento do filme, você pode ver a câmera, quais são os ângulos que quem faz o filme usa, você pode ver o próprio roteiro do filme, aí vale um pouco para a literatura também, as soluções que você arranja para desenvolver o seu enredo. E sempre que você fala de alguma arte, você vai ter que falar de uma arte em específico. Porque, assim, como eu falei, a arte depende do significado que o autor dá para ela, que as pessoas ao redor, os espectadores da arte dão para ela. Então, toda arte ela tem uma característica própria. Toda arte ela tem o objetivo próprio dela. Então, quando você analisa, por exemplo, um filme, você vai analisar se o filme é condizente com o próprio projeto. Uma música, você vai analisar se é uma música condizente com o próprio projeto de música. Por exemplo, se a música não é uma música progressiva, não vai fazer sentido que você tenha uma música que não é progressiva e que ela não seja 4x4. Ou que você não veja, por exemplo, que ela muda a cada 2 compassos ou a cada 4 compassos, assim. Se ela mudar a cada 3 compassos não for progressiva, você está vendo que ela não é condizente com o projeto. Pode ser que ela seja uma música, vamos dizer assim, boa, porque essa é uma palavra vaga, uma música condizente, mesmo fazendo isso, pode ser. Aí a gente está falando de uma exceção à regra, mas aí essa regra foi quebrada com algum propósito ou foi quebrada simplesmente porque quem fez a música não sabia que tinha regra? É igualzinho num filme, você vê uma pessoa que ela usa um ângulo inesperado de câmera, ou você vê uma pessoa que ela usa enquadramentos diferentes do enquadramento normal, que é maior, por exemplo, do que o enquadramento normal. Isso teve algum propósito ou a pessoa simplesmente fez isso aleatoriamente? Se ela fez isso aleatoriamente, pode chegar a incomodar o espectador, por exemplo. Então você tem alguns critérios que você pode usar para avaliar alguma obra de arte. Agora, lógico, se alguma música é boa, se alguma pintura é boa, isso vai depender muito do espectador, porque vai depender da imersão que ele vai ter. Então, nesse sentido, as pessoas têm imersões diferentes. Por exemplo, a suspensão das crenças. Não sei se as pessoas sabem o que é isso, mas é, por exemplo, um filme no qual tem um dragão. Dragões não existem, né? Então, tem suspensão das descrença. Você não vai ficar assistindo um filme sobre dragões e falar, dragões não existem. Não, você vai usar a suspensão da descrença e você vai, por algum momento, aceitar que tem dragões naquela realidade. Agora, se o filme tem dragões, ele tem um machado que voa, ele tem sapatos mágicos que constroem gelo, e ele tem, sei lá,
um chapéu falante, assim, a sua suspensão da descrença, ela vai pro chão. Então, isso vai prejudicar muito a sua imersão no filme. Então, novamente, há uma subjetividade, porque algumas pessoas têm suspensão da descrença diferentes. Então, algumas pessoas têm uma suspensão da descrença bem intolerante, elas vão ter dificuldade de entrar em projetos que sejam diferentes da realidade, ou algumas pessoas têm suspensão da descrença muito alta, então elas não vão se incomodar com um filme que é totalmente real. Agora, novamente, quando você, por exemplo, no caso do filme, ou de um livro também, você cria um outro universo, um universo paralelo, que tem uma realidade diferente dessa realidade, você tem que estabelecer as regras. Então, se você cria uma história inteira com um universo fantasioso e as pessoas não entendem qualquer regra desse universo, como esse universo funciona, também a imersão vai ficar prejudicada. Lógico, você pode ter algum objetivo com isso. Como eu falei, que existem regras, existem critérios que podem ter exceções. Só que, novamente, com qual propósito? E essa palavra que mexe com tudo. Qual que é o propósito disso? Você fez porque você esqueceu ou você fez porque você quis criar algum mistério, alguma coisa assim? Então, sempre que você quer alguma regra, você quebra alguma regra, você quebra alguma regra com algum propósito que é condizente com o propósito da sua arte. Então, qualquer arte que você falar, você vai ter algum critério para avaliar ela. E, novamente, né, depende de qual tipo de arte que é. Por exemplo, você não tem como você comparar o Freddie Mercury ao Escher. São artes completamente diferentes, ou mesmo da mesma arte. Você não tem como comparar o Freddie Mercury ao Luciano Pavarotti. Ou mesmo o Freddie Mercury, sei lá, a Katy Perry. São artes completamente diferentes uma da outra. E como muita gente faz, tipo, sei lá, comparar a Whitney Houston ao funk carioca. Não faz sentido, são artes diferentes, então cada arte vai ser avaliada segundo a ótica da própria arte do que você está avaliando no momento. A arte ela só tem que ser condizente com o próprio projeto. Como novamente eu falei, não quer dizer que não existam critérios. Então, quando você vai avaliar uma música, você vai avaliar a complexidade da melodia dela, você vai avaliar se o ritmo não se perde durante a música, você vai avaliar o quanto o vocal da pessoa que está cantando na música consegue manter uma voz, consegue manter uma nota, consegue não desafinar, consegue atingir altos ou baixos. Você vai avaliar o quanto o riff da guitarra é condizente com o tipo da música, ou se ela de repente fugiu, o quanto a música vai com o próprio estilo, se ela muda de estilo, se ela muda de ritmo, se de repente ela muda de tom em alguma parte da música, com que propósito ela faz isso, ele que se algum efeito diferente, a passagem de um acorde para o outro, que sensação que passa a passagem de um acorde para o outro, tipo, passar um acorde de sol para um acorde de sol menor, uma coisa que normalmente não acontece na música, mas tem algumas músicas que acontece, isso passa uma sensação, por exemplo, de repente passa uma sensação de tristeza. Então, qualquer coisa que for feita numa arte vai ter que ter algum propósito, por exemplo, alguma arte abstrata, alguma arte moderna, alguma arte dadaísta, por exemplo, ela não é uma arte sem propósito, ela não é alguma arte simplesmente aleatória. E mesmo quando é alguma arte que aparentemente é aleatória, porque nenhuma arte pode ser considerada aleatória, ela tem ainda algum propósito, tipo, vamos quebrar os padrões, sei lá, vamos fazer alguma arte pela arte, que foi o propósito do movimento dadaísta, uma arte que é uma crítica política. Então não necessariamente o objetivo precisa ser bonito ou precisa ser legal. O objetivo da arte pode ser criar constrangimento, pode ser criar aflição, criar dor, tristeza. Então, como eu falei, há alguma subjetividade, as pessoas podem gostar de coisas que são objetivamente sem sentido, que são objetivamente mal construídas, podem, mas não necessariamente algo não pode ser defendido de forma racional por causa disso. Existem critérios, só que continua dependendo da subjetividade humana. Eu espero que tenha ficado claro. Um beijo, um abraço, minha querida, e até logo.